Antes que a terra fosse batizada, antes que as constelações recebessem nomes e que os homens tecessem complexas doutrinas para tentar conter o que é, por natureza, incontenível, flutuava no imenso vazio uma única e inabalável certeza: o ser. Nenhuma palavra era capaz de capturá-lo, nenhuma linguagem ousava defini-lo, porque aquilo que simplesmente é, existe sem forma e para além de todos os limites. No coração desse mistério insondável, uma vibração silenciosa, uma declaração sem verbo ou adjetivo, uma presença pura, murmurava na escuridão da eternidade: Eu sou. Desde os sábios da Caldeia até os monges que entoam seus cantos ao amanhecer, dos manuscritos ocultos em bibliotecas secretas às fórmulas quânticas da física contemporânea, uma verdade singular permanece inalterada. A consciência da própria identidade é um ato criativo. Não se trata de esperar para se tornar algo. Trata-se de proclamá-lo agora, de declará-lo ao espaço interior e permitir que as fibras invisíveis do universo se reorganizem em torno dessa nova e poderosa certeza. Toda transformação, todo milagre, toda tragédia, em sua essência, começa com essas duas palavras. Antes do esforço físico, antes da ação estratégica, antes mesmo do medo paralisante, um eu sou é pronunciado no teatro da mente. E é nesse exato instante que o fio da realidade começa a ser tecido, obediente ao comando daqueles que se reconhecem como os arquitetos de seu próprio destino. Compreender isso não é apenas um exercício filosófico, é um despertar espiritual. O mesmo ar que acaricia as folhas das árvores se transforma em sua composição energética quando você decide se nomear como livre, abundante ou amado. O universo inteiro, que muitas vezes parece surdo aos seus apelos e súplicas, curva-se reverentemente diante das suas afirmações. E isso não é magia infantil ou superstição herdada, mas a mais antiga de todas as leis, registrada tanto em papiros antigos quanto nas danças das partículas subatômicas. A identidade precede a matéria. Sua realidade não é moldada por seus desejos, mas por suas declarações. Porque desejar é um sussurro de falta. Declarar eu sou é um trovão de presença que abala os alicerces da sua percepção. As culturas antigas compreendiam isso profundamente e guardavam o mistério do nome sagrado com zelo. Não porque temessem sua pronúncia, mas porque sabiam que nomear sem consciência é criar sem direção. Cada vez que você diz eu sou, seja com um suspiro de resignação ou um grito de euforia, você está moldando o barro da sua existência. As palavras que se seguem a essa declaração são os tijolos invisíveis com os quais você, momento a momento, constrói o seu mundo. Mesmo agora, a ciência do invisível, que alguns denominam neurociência e outros campo quântico, começa a cartografar o que os antigos já intuíam. Sua percepção seleciona a realidade que você experimenta. O filtro através do qual você observa a sua vida é moldado pelas crenças fundamentais que você nutre sobre si mesmo. Se você decide afirmar eu não tenho sorte, sua mente agirá como um caçador de tesouros. Farejando e desenterrando todas as evidências possíveis, seu ambiente se conformará a essa narrativa e seus dias serão tingidos com a paleta dessa declaração. Se em contrapartida você decide declarar com firmeza eu sou digno de todas as bênçãos, pouco a pouco, as portas que pareciam hermeticamente seladas começarão a ceder, como se lubrificadas por uma força invisível. Este entendimento é uma iniciação, um chamado para o viajante interior que talvez você tenha esquecido que é. Um convite para transformar cada palavra em um ritual, cada pensamento em uma cerimônia sagrada. Porque se você não se nomear, se não assumir as rédeas da sua própria identidade, outros o farão por você e o arrastarão para viver sob o peso de nomes que você não escolheu. Hoje e agora inspire profundamente, feche os olhos se puder e pronuncie com a voz interior que transcende a carne: eu sou. Sem adicionar nada ainda, sem adornos. Apenas a pura declaração. Permaneça nesse silêncio preenchido. Sinta como tudo ao seu redor, o ruído distante da cidade,
o canto de um pássaro, a memória de um amor antigo, se organiza em torno dessa afirmação central. Porque ao dizê-lo, você não está apenas afirmando o que você é, você está reivindicando seu direito de ser. Você está recuperando o seu poder primordial de se nomear. A partir deste momento, você não mais pronunciará essas palavras de forma descuidada. Cada vez que declarar um "eu sou", o fará como um mestre escultor que talha um símbolo na rocha, ciente de que cada afirmação é uma chave que abre uma porta e cada negação é uma corrente que a fecha. E você compreenderá em um nível celular que o eu sou não é uma descrição passageira de um estado de humor, mas uma ordem direta para o universo, uma dança sagrada entre a palavra e a matéria. Aquilo que você nomeia existe. Existem leis que não necessitam de codificação em livros para governar a existência. Leis tão antigas quanto o sussurro do vento nas copas das árvores ou o ritmo oculto das marés. Leis que nunca descansam, que não exigem testemunhas, nem pedem permissão para operar. E entre todas elas, há uma que mantém unidos os fios invisíveis da criação: a lei do decreto. Tudo o que foi, tudo o que é e tudo o que será nasceu de uma palavra, falada ou pensada. O próprio universo, em seu mistério insondável, não emergiu de um ato aleatório ou de uma chance sem propósito. Ele foi falado a partir do vazio. A primeira vibração, o som original, irrompeu no silêncio como um decreto eterno: haja luz. E a luz se fez, não porque alguém a desejou, mas porque foi decretada. Compreender essa lei é compreender a arte da criação consciente. O decreto não é um apelo, não é um desejo frágil que aguarda uma resposta externa. É uma afirmação que dá forma ao que é informe, um comando pronunciado a partir da certeza interior de que cada palavra carrega em si a semente da sua própria manifestação. Tudo o que você pensa e diz, seja de forma consciente ou inconsciente, se torna um decreto. Cada frase carregada de emoção e convicção é inscrita no livro invisível da existência e começa seu processo de gestação, como uma semente que, cedo ou tarde, buscará romper o solo do mundo material. O grande desafio da humanidade não é a falta de poder, mas o esquecimento dessa lei primordial. Decretamos por medo, decretamos a partir da carência, pelo hábito inconsciente de nomear nossas limitações como se fossem verdades eternas. Eu sou pobre, eu sou fraco, eu sou incapaz. São repetidas como ladainhas diárias, sem a percepção de que o universo, como um gênio obediente, escuta e cumpre. A energia que sustenta a vida não faz distinção entre o que é benéfico e o que é prejudicial para nós. Ela apenas responde. Responde à vibração, à intenção, ao tom silencioso com que acompanhamos cada palavra. Assim como a terra não julga a semente que recebe, mas simplesmente a nutre, para que ela se torne o que está em sua natureza se tornar, o campo quântico da existência nutre cada afirmação que emitimos. Portanto, o sábio mede suas palavras como um ourives pesa o ouro, enquanto o tolo se afoga em sua própria verborragia. O sábio não teme nomear sua própria grandeza, pois sabe que não há orgulho em reconhecer a centelha divina que habita em seu interior. E ele permanece em silêncio quando necessário, porque entende que cada palavra tem peso. Cada declaração é um fio no tear do destino. Quando você diz "eu sou", como exploramos, você dá vida a uma força que se projeta em direção a tudo o que existe. Mas é o que se segue a essas palavras que determina a natureza da sua experiência. Se você anexa sombras a elas, a sombra se manifestará. Se você anexa luz, a luz virá. Aqui reside a diferença sutil, porém imensamente poderosa, entre o desejo e o decreto. O desejo espera, o decreto ordena. O desejo se sente pequeno diante do vasto universo. O decreto sabe que é um com ele. Isso não é arrogância, é consciência. Num tempo anterior ao tempo, antes que a primeira sílaba fosse pronunciada sobre a face do abismo e antes que as doutrinas humanas tentassem mapear o sagrado, existia apenas a imensidão, uma vastidão sem contornos, sem nome, sem princípio ou fim.
e no seu núcleo pulsava um murmúrio silencioso, uma vibração que era a origem de tudo. Eu sou. Não era uma frase dita por lábios, nem um som captado por ouvidos, mas a sensação primordial da existência, tomando consciência de si mesma, na medula de toda a criação em potencial. Era o sopro que antecede o vento, a quietude que contém todas as tempestades, a centelha que precede o fogo de todas as estrelas, a semente invisível de onde brotaria a própria terra. Eu sou. Foi desta forma que a consciência eterna se nomeou. Não por um ato de orgulho, mas por uma simples e absoluta declaração de ser, pois não existia outra expressão capaz de abarcar a sua própria infinitude. Quando o peregrino do deserto, o buscador Moisés, em sua jornada por respostas em meio à aridez da existência, encontrou a sarça que ardia sem se consumir, ousou perguntar o nome daquela presença avassaladora. A resposta que ecoou não em seus ouvidos, mas em sua alma, não foi um título, um posto ou uma linhagem. Foi uma afirmação nua, uma chama de pura existência que não necessitava de combustível para queimar. Eu sou quem eu sou. Não era um nome, mas uma condição perpétua, uma declaração de presença consciente, um estado de eterno devir. Desde aquele momento, ainda que a humanidade tenha gravado inúmeros nomes em pedras, escrito longas genealogias em pergaminhos e erguido templos a 1000 divindades, nenhuma designação jamais conteve mais poder, mais verdade fundamental do que estas duas palavras primordiais. Elas não descrevem algo, elas o invocam. Elas não refletem um estado, elas o estabelecem. Toda vez que uma alma, no silêncio do seu ser, pronuncia internamente "eu sou", o universo inteiro se inclina para escutar e a própria estrutura da vida se curva para obedecer. O antigo segredo, guardado a 7 chaves pelos sábios e místicos, não se tratava de rituais complexos ou superstições arcanas, mas do profundo conhecimento da própria arquitetura da existência. O Verbo se faz carne, e a carne, por sua vez, manifesta o Verbo. Toda a criação, do micro ao macrocosmo, inicia-se com a afirmação do ser, no jardim invisível das declarações. A cada amanhecer, quando nossos olhos se abrem para um novo dia e o sopro da vida enche novamente nossos pulmões, cada ser humano atravessa um limiar invisível e, conscientemente ou não, planta sementes em um jardim que não se pode ver com os olhos físicos. Essas sementes não são grãos de cereais ou brotos de videira, mas sim palavras. E de todas as palavras, as mais férteis, as mais potentes e, por vezes, as mais perigosas, são aquelas que se seguem à declaração "eu sou". Cada frase que se inicia assim é um decreto, uma ordem direta que o seu espírito acata, que o seu corpo se esforça para materializar e que o universo aceita como um mandamento sagrado. E é assim que, sem se dar conta, multidões constroem seus destinos com materiais de dúvida, de medo e de resignação. Se um indivíduo declara para si mesmo que é frágil, sua mente se tornará uma detetive incansável, buscando provas para confirmar essa fragilidade. Seu ambiente, como um espelho fiel, se ajustará para corroborar essa crença, e seu espírito se encolherá nas sombras projetadas por essa única palavra. Isto não é mera poesia ou um otimismo ingênuo. É uma lei fundamental da existência. Assim como uma semente de macieira jamais produzirá uma romanceira, uma afirmação de fraqueza nunca poderá gerar força. O solo fértil da consciência é neutro. Ele recebe sem julgamento qualquer semente que lhe seja oferecida. Você é, simultaneamente, o jardineiro e o rei do seu próprio reino interior, o semeador e o ceifador do seu destino. Desde o início dos tempos, os mestres espirituais ensinaram que conhecer o verdadeiro nome de algo concedia poder sobre ele. Contudo, o maior de todos os nomes, o mais poderoso de todos os encantamentos, é aquele que você repete incessantemente, muitas vezes sem a menor percepção do seu impacto. Eu sou. Não se trata dos rótulos que o mundo lhe impõe, filho, pai, profissional, viajante, mas daquilo que você proclama sobre si mesmo na privacidade do seu coração. Essa é a voz que molda o barro da sua existência.
E aqui reside tanto o milagre quanto a armadilha. Tudo o que você anexa a essas duas palavras se converte na lente através da qual você percebe a totalidade do mundo. Se você se declara infeliz, a vida, como um anfitrião solícito, lhe apresentará 1001 razões para validar essa infelicidade. Se, por outro lado, você proclama ser afortunado, a própria existência se desdobrará em um festival de oportunidades e sincronicidades. Os antigos sábios sabiam que a palavra é um ato de criação, e por isso protegiam suas declarações como quem guarda uma joia sagrada. Eles compreendiam que a palavra descuidada é o prelúdio do infortúnio, enquanto o verbo intencional é o catalisador do milagre. Até mesmo a ciência moderna, com seus instrumentos de precisão, seus laboratórios e seus diagramas complexos, começa a vislumbrar aquilo que os antigos xamãs sussurravam no interior de cavernas iluminadas por fogueiras. A mente humana, com sua intrincada dança elétrica de neurônios, é um mecanismo de confirmação. Ela busca incessantemente validar aquilo em que acredita. Diga a si mesmo, eu sou fraco, e seus sentidos se tornarão os guardiões dessa frágil verdade, filtrando a realidade, para que apenas as evidências de fraqueza cheguem à sua consciência. Mude a declaração para eu sou capaz, e esses mesmos sentidos, como servos leais, começarão a apontar para caminhos, recursos e forças que antes permaneciam ocultos. O cérebro age como um bibliotecário diligente, vasculhando milhões de arquivos de estímulos sensoriais para encontrar as evidências que comprovem a sua afirmação principal. Eu sou pobre, você declara, e sua mente lhe apresentará um dossiê completo de carências, contas a pagar e oportunidades perdidas. Eu sou abundante, você afirma com convicção, e de repente, as estradas da prosperidade se abrem como flores desabrochando na primavera. Isso não é magia no sentido popular do termo, é a arquitetura da consciência em pleno funcionamento. A maioria das pessoas atravessa a vida assinando contratos invisíveis com a desgraça, firmando acordos tácitos com o infortúnio, sem jamais ler as cláusulas redigidas com sua própria linguagem. Declaram eu sou atrasado, eu sou desajeitado, eu sou incapaz, e a existência, como um escrivão fiel, registra cada decreto e o cumpre à risca. Mas basta um único instante de consciência, um momento de lúcida rebelião contra esses antigos pactos, para rasgá-los e redigir novos. Porque cada palavra que você pronuncia é um tijolo na construção da casa onde você habitará amanhã. Faça uma pausa. Observe, como uma testemunha silenciosa, o que você tem proclamado sem saber. Que realidade você tem construído dia após dia com a repetição do seu eu sou? Não herde as palavras do seu passado como uma sentença irrevogável. Pronuncie com intenção e poder aquelas que forjarão o seu futuro. Esta jornada que agora se aprofunda não é um mero processo de aprendizado intelectual, mas um retorno ao epicentro do seu próprio ser. É uma antiga iniciação, velada sob a aparência da modernidade, um lembrete profundo de que você é, simultaneamente, o autor e o personagem, o pincel e a tela, a palavra e o seu eco ressonante. Respire fundo e declare com voz firme, sem traço de medo ou arrogância, mas com a serenidade de quem reconhece a própria natureza divina. Eu sou a consciência desperta. Eu sou o autor do meu destino. Eu sou aquilo que eu decido ser. E o universo, sempre atento, sempre respondendo, ecoará silenciosamente. Que assim seja. Muitos acreditam que decretar é simplesmente repetir frases mecanicamente, como alguém que recita uma fórmula mágica esperando por resultados. Mas o verdadeiro decreto nasce de um estado interior, de uma convicção silenciosa, de uma certeza que brota não da mente agitada, mas do coração sereno. É uma palavra que vibra na mesma frequência da certeza absoluta. Quando você diz eu sou abundante, não o diga para se convencer, nem para mascarar seu medo da escassez, nem como alguém que joga palavras ao vento. Diga-o porque você reconhece que a abundância é a sua natureza intrínseca, mesmo que seu reflexo material ainda não tenha se manifestado plenamente.
porque no momento em que você o afirma, a partir do seu ser, o decreto começa a tecer seus fios. O mundo visível é sempre um reflexo tardio, um eco do que já foi decretado no invisível. As palavras são como pedras lançadas no lago tranquilo do espírito. Cedo ou tarde, as ondulações alcançarão as margens da sua experiência. Portanto, não tenha medo de decretar grandeza, saúde, paz, amor e abundância. Eles são seus por direito cósmico de nascença. E mais importante ainda, nunca decrete sua miséria, sua fraqueza ou sua impotência, porque toda afirmação feita com emoção se torna lei para você. Escolha bem seus decretos. Fale como alguém que sabe ser o arquiteto de seu próprio universo. E se no passado você proferiu palavras sem consciência, não se atormente. Todo decreto pode ser revertido por um decreto superior. A escuridão não se combate com luta, ela se dissolve diante da luz. Todas as manhãs, antes que o mundo exterior invada seus sentidos com suas demandas e sugestões, sente-se em silêncio e decrete. Não com pressa, mas como quem desperta a sua própria eternidade. Eu sou a vida abundante. Eu sou a saúde perfeita. Eu sou a riqueza ilimitada. Eu sou a paz que transcende todo entendimento. Faça isso para se lembrar de quem você realmente é, para se alinhar com a ordem superior do universo, para estabelecer o seu lugar no concerto eterno do que é. A lei do decreto é uma lei porque não admite exceções, ela sempre funciona. A única questão é se você decreta a partir da consciência ou da inconsciência, da certeza ou do medo, da criação intencional ou da repetição automática. A palavra é sagrada. E você, o portador desse dom, tem o privilégio e a responsabilidade de nomear o seu mundo. Faça-o com amor, com sabedoria, com um profundo respeito pelo poder que reside em cada sílaba que brota de você. Porque tudo o que você nomeia, existe. Antes que a palavra se transforme em som, antes mesmo que o decreto se revista de verbo, existe um instante sagrado e silencioso onde tudo nasce. O pensamento. Invisível, etéreo, mas mais real e sólido que a pedra e o aço. Pois tudo o que é visível nada mais é do que um eco materializado daquilo que em algum momento vibrou primeiro no reino do invisível. O pensamento é a semente primordial, a causa primeira, a raiz da palavra, a matriz da emoção e o germe da ação. Nenhum evento jamais ocorreu no plano físico sem antes ter sido concebido nesse espaço sutil onde a alma dialoga com o eterno. O universo inteiro é mente em movimento, uma vasta consciência que pensa e, ao pensar, cria. E dentro dessa consciência universal, move-se a sua própria mente, não como uma entidade separada e isolada, mas como uma ondulação, uma extensão individualizada dessa fonte única. O que você pensa não se dissolve no nada. Cada pensamento vibra, respira, adere às correntes sutis do éter e busca incansavelmente seu reflexo no mundo da forma. Cada pensamento carrega consigo uma frequência específica, uma assinatura vibracional que ressoa com outras vibrações do mesmo tipo. Pensamentos de abundância atraem para si as correntes universais da prosperidade. Pensamentos de amor sintonizam com as correntes da ternura e da plenitude. Pensamentos de medo geram ondas de sombras que se aderem aos poros invisíveis da alma. Não existe pensamento neutro. Cada um é uma causa em movimento. Cada ideia lançada no espaço mental encontra sua correspondência, porque o universo não é um sistema arbitrário, mas uma teia perfeita de ressonâncias vibracionais. Quando você pensa, você emite um sinal. Quando você pensa, você se conecta. Quando você pensa, você se alinha com aquilo que corresponde à sua frequência dominante. Não é o acaso que decide seu destino, mas as vibrações que você, consciente ou inconscientemente, sustenta no santuário secreto da sua mente. O ser humano sábio sabe disso e vigia seus pensamentos como um guardião zela por um jardim sagrado. Ele não permite que as ervas daninhas do medo, da dúvida ou da desesperança criem raízes profundas. Não porque seja imune a elas,
mas porque aprendeu a reconhecê-las no momento em que surgem e a desativá-las antes que ganhem força e dominem a paisagem interior. O pensamento é criativo porque é vibração, e a vibração é lei. Tudo o que vibra busca manifestação. Todo pensamento sustentado com persistência encontra um canal através do qual se precipita na existência. Portanto, aquele que cultiva pensamentos de escassez, não importa o quanto anseie por riqueza em seus momentos de otimismo, sempre atrairá circunstâncias de carência, pois é a vibração íntima e constante que determina a forma. Todas as manhãs, o universo se desenrola diante de você como uma página em branco, e cada pensamento seu desenha nela os contornos do que será o seu dia. Mesmo que não vejamos resultados imediatos, mesmo que o mundo visível pareça resistir e apresentar o contrário, a vibração atua em planos invisíveis, tecendo as causas que cedo ou tarde se precipitarão na matéria. O erro comum é supor que basta pensar esporadicamente naquilo que se deseja. Mas a verdadeira arte consiste em sustentar, em persistir, em habitar o estado de espírito correspondente àquilo que se deseja vivenciar, mesmo antes de ver o seu reflexo no espelho do mundo. Porque no universo metafísico, você não recebe o que você quer. Você recebe aquilo que você é capaz de vibrar consistentemente. O pensamento é uma corrente e você tem o poder de escolher em qual delas deseja navegar. Existem pensamentos que elevam, que clareiam, que renovam, e existem pensamentos que enfraquecem, que aprisionam, que obscurecem. Ambos estão sempre disponíveis, como rios energéticos esperando para serem explorados. Mas é a consciência desperta que escolhe qual curso seguir. Não se trata de reprimir pensamentos obscuros com violência, mas de transcendê-los, reconhecê-los sem alimentá-los, observá-los sem se identificar com eles, deixando-os passar como nuvens que cruzam um céu que permanece eternamente intacto e azul. E assim como escolhemos uma palavra sábia antes de falar, devemos escolher um pensamento puro antes de permitir que ele permaneça por muito tempo em nossa morada interior. Porque cada pensamento abrigado se torna uma palavra em potencial. Cada palavra se torna um decreto, e todo decreto se torna destino. O pensamento é energia viva. Ele assume formas, permeia espaços e se entrelaça com outras vibrações semelhantes. É como uma semente etérea lançada ao vento, cujo destino final depende do solo onde cai e do cuidado com que é cultivada. O verdadeiro trabalho espiritual não começa com ações externas, mas com a gestão das correntes internas. Preste atenção aos pensamentos que você guarda ao acordar, aqueles que você embala antes de dormir, aqueles que você nutre silenciosamente enquanto a vida cotidiana se desenrola. A verdadeira maestria não está em rituais complexos ou palavras ditas em voz alta, mas nos pensamentos que você escolhe habitar. Assim como um músico afina seu instrumento antes de uma performance, você deve afinar seus pensamentos antes de decretar. Porque é inútil proclamar abundância com os lábios se no fundo da mente o pensamento dominante é o da falta. Não há afirmação que prevaleça sobre um pensamento contrário mantido com mais força e convicção. O alinhamento deve ser total, ou não é. Pense então naquilo que você deseja ver manifestado. Pense em saúde, em beleza, em equilíbrio, em realização. Não como alguém que fantasia com o inalcançável, mas como alguém que se lembra de uma verdade esquecida sobre si mesmo. Não para se enganar, mas para restaurar a ordem natural das coisas. Cada pensamento elevado não apenas transforma sua existência pessoal, mas também contribui para elevar a vibração do todo. Porque nesse vasto tecido invisível da consciência coletiva, cada pensamento se une a outros pensamentos semelhantes, e juntos eles formam a atmosfera psíquica da humanidade. Nunca subestime o poder de um pensamento puro, de uma ideia luminosa, de uma vibração de amor sustentada em meio à tempestade. Porque são esses pensamentos que mantêm a luz acesa quando o mundo parece escurecer. Cada momento é uma escolha, cada pensamento uma oportunidade de criar, e o universo,
que nunca dorme, aguarda pacientemente as suas instruções.